Quem escreveu esta mensagem foi o pastor Eli Fernandes de Oliveira. Ele é pastor batista, doutorado em teologia. Ele tem muitos outros cargos, mas o importante é que ele é um servo do Senhor. E ele deixou para nós Efésios 5,16, que diz o seguinte: os dias que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que Deus está te dando. Uma missionária saiu daqui e dia 11 de março de 2020. A União Mundial de Saúde já tinha declarado o mundo sobre a pandemia do Covid, mas assim mesmo ela viajou para Recife. Ela foi a João Pessoa, dar cursos de formação de lideranças para a igreja, para a escola dominical e fazer as visitações. No domingo seguinte, dia 22, ela viu tudo fechado, até o templo da igreja estava fechado. Distanciamento, isolamento social, simultâneos de milhões de pessoas em todo o mundo, numa tentativa de placar o infinito e desconhecido vírus a olho nu, repetindo e severo chamado como coronavírus, provocando internações e mortes desde o Wuhan, na China. Esta geração já está vivendo uma coisa nunca antes vista na história da humanidade. Testemunho da redução de censo planetário, terra banal, nesta aldeia global. Desde então, expressão do inglês são muitas, como lockdown, os filhos ausentes das aulas e outras reuniões à distância, expediente profissional no Homer e outras passaram a ser usadas por todos em toda parte. Líderes estão sacolejando-se a enxergar mais o distanciamento e isolamento social simultâneos de milhões de pessoas em todo o mundo, numa tentativa de aplacar o infinito desconhecido e invisível vírus a olho nu, repentino e severo, chamado coronavírus, provocando internações e morte. Desde Wuhan, na China, esta geração já está vivendo uma coisa antes nunca visto. Testemunho da redução do censo planetário desta terra banal, aldeia global. Desde então, expressões do inglês tal como lockdown, aulas em online aos filhos, outras reuniões à distância, e especialmente profissionais no home e outras passaram a ser usadas por todos em toda parte. Líderes estão sendo sacolejadas a enxergar mais rápido possível o tipo de padrões, novo moldes de relacionamento pessoal e coletivo. A igreja, afetada em sua expressão tradicional de cultos essenciais, nos tempos, ser um cenário chamado de novo normal, que muda a idade de todos, a altura do pequeno aos mais idosos. Líderes cristãos são chamados ao aprofundamento à leitura desse complexo, diversificado cenário, esta hora. Com mais este ingrediente epidêmico e já amaranhada teia, a vivência humana com os laços dos brados da alma, a esperança para vencer. O sentimento que está caminhando em direção ao abismo e que não poderá mais se sentir em segundo plano ou em uma nota de rodapé na lista de prioridades governamentais, como escreve o Dr. Lourenço Estélio Rega, o Jornal Batista.
Apanhados de súbito pelo coronavírus, igreja e instituições se viram sob estado de choque. Muitas lideranças despreparadas que só sabiam lidar com a igreja em suas reuniões dominicais no templo, viram-se desnorteadas, desmotivadas e deprimidas. Creio que jamais se ouviu falar em 2000 anos de história da Igreja Cristã noutra oportunidade, melhor e maior exercício de uma missão no mundo como esta. Carecemos mais do que líderes comuns, de líderes com uma grande paixão para liderar. Inspirado em Alberto Miller, seu livro Convicção para Liderar. Afirmo que paixão é mero estado emocional e temporário da mente. É uma constante fonte de energia. É praticamente impossível lidar e vencer bem esta crise, que a todos pegou-nos de surpresa, sem que haja líderes apaixonados, pois é a paixão que encara e produz superação de obstáculos, do desânimo nos corações deprimidos, da apatia e, consequentemente, do comodismo dos membros da igreja. Requer líderes apaixonados para este tempo de crise. Em vez de inconstantes, eles podem substituir a perseverança na busca da realização de uma missão. Perseverança presupõe lições e tombos experimentados que se levantam mais resolutos e com mais experiência na direção do alvo. Requer líderes apaixonados para este tempo de crise. Em vez de entristecidos, eles põem o combustível da alegria na sua agenda. Líderes para quem nunca a tarefa é dar conta. São sinônimos de peso insuportável. Esta crise, os efeitos do novo coronavírus extrapolam certamente nossa capacidade de mensurá-los. Permeiam a sociedade como um todo e alcançam igrejas, lares, isolamentos sociais, distanciamento, desemprego, milhões de mortes de parentes e amigos, desencadeamento de medo, estresse, irritabilidade, depressão, angústia e solidão. O confinamento exigido, o maior experimento psicológico do mundo, coloca à prova a capacidade humana de extrair sentido do sofrimento e desafia indivíduos e igrejas e sociedade em geral no Brasil e em todo o planeta, líderes apaixonados, antenados, são havidos na decodificação dos indicadores que estão construindo as novas tendências, aquilo que vem para ficar, que já afetam o modo de vida em todo canto, trazendo uma nova dimensão de se ver quase tudo. Que Deus esteja forjando líderes apaixonados por Jesus e pelas igrejas, cuja visão alimentada no coração e mente se transforma em paixão contagiante, que grita em seu interior, que a pandemia ocasionou fechamento temporário dos templos, mas nunca da igreja. Irmãs, diante de tudo isso que vocês acabaram de ouvir, eu achei na palavra de Deus e achei por bem trazer para que as irmãs meditem em Isaías 25, aonde ele diz: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações.
tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de nós a terra, o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos em nós e alegremos-nos. Assim diz a palavra do Senhor. Queridas e amadas irmãs, vocês agora façam os vossos pedidos, que daqui uns 10 ou 15 minutos eu volto para fazer a oração final e o agradecimento pela atenção de todas.